A graça de Jesus. Nossa lição hoje é a número 12. Lição número 12. Vamos orar? Uma oração voluntária. Aquele que quiser orar pela nossa aula aqui, pode fazê-lo agora. Amém. Então hoje, lição número 12, fale entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa é uma lição um pouco diferente das outras, né? Ela não é tão comum como os outros assuntos quando a gente fala da reciprocidade na vida cristã. Orem uns pelos outros, saúdem uns aos outros, cuidem uns dos outros, ensinem uns aos outros, exortem uns aos outros, são mais comuns, né? A gente sempre lembra. Mas falem entre vós com cânticos, hinos, né? E salmos não é tão comum como as outras lições que a gente já fez. Esse texto está em Efésios, capítulo 5, versículo 19. Nós vamos lê-lo aí. Efésios 5. Vamos ler o 18 e o 19 e o 20. 18, 19 e 20. Aí o texto diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na verdade, essa frase, ela começa, né? Essa sentença, ela vai começar no 18 e terminar no 21. E que se a gente... Um dos efeitos colaterais de dividir a Bíblia em versículos é a gente pegar pedaços de frase, né, e isolar ele do restante da frase. Então, se eu pego o versículo 19, falando entre vós, peguei só o meio da frase, né? O meio de uma frase. E isso é arriscado. Muitas vezes isso pode produzir anomalias de compreensão. Mas a frase começa lá no 18. E a própria frase também precisaria do contexto de parágrafo ou da própria carta toda para fazer sentido adequado. Mas por que eu fiz questão de ler o 18? Porque a compreensão do 19 depende imediatamente da compreensão do 18. Porque ela começa com uma instrução, falando entre vós, né? Mas por quê? Então depende desse começo aí para ser bem compreendido. Paulo vem já caminhando para o final dessa carta, e aqui ele está fazendo as suas considerações, e ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A recomendação principal é essa, né? Essa é a ordem.
enchei-vos, um verbo conjugado no modo imperativo. É uma ordem apostólica. Se encham do Espírito. Falando. Falando é o quê? Como é que o verbo falar está flexionado como aqui? Não, então, mas eu estou fazendo análise do verbo aqui. Falando é o verbo falar, conjugado de que maneira? Falando. É o gerúndio, ato contínuo, né? Ato contínuo. Então, ele diz, enchei-vos, não enchendo, não é gerúndio, né? Enchei-vos é uma ordem, um imperativo. Enchei-vos do Espírito Santo falando. Ou seja, o que está no 19 é um dos meios pelos quais nós nos enchemos do Espírito. É? Então, se eu digo assim, ó, encha esse poste, trazendo água dali. É? Trazer água dali é um dos meios pelos quais você consegue cumprir a ordem de encher o vaso. Né? Então, se eu digo, encham-se do Espírito, falando entre vós, esse falar entre vós, o verso 19, é uma instrução de como cumprir a ordem do 18. Não é o único meio, mas é um dos meios que Paulo cita aqui, e vai ter outros na continuidade aí da carta, e até mesmo antes disso já tinha dado algumas instruções a esse respeito. Mas o propósito do verso 19 é colaborar com o enchimento do Espírito dos crentes. Nós falamos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, a gente vai discutir um pouco disso depois, mas com qual propósito? Nós somos um povo apenas que gosta de música? Também, né? Também, não, mas não é só isso. O povo cristão, em toda a história, inclusive os judeus, né, no Antigo Testamento, sempre foi um povo muito musical. Sempre foi. Os judeus gostam muito de música. E as músicas de tradição mesmo judaica são muito interessantes, né? Mas nós, primeiro por sermos brasileiros, o brasileiro é um povo musicalizado. É um povo muito rítmico. O brasileiro é rítmico, né? É da nossa cultura. Nós temos 3 matrizes culturais, e 2 delas são extremamente musicais, a indígena e a africana. Né? A europeia também, mas de um modo um pouco diferente. Mas principalmente a nossa matriz indígena e africana é extremamente dançante. Você sabe disso, né? É musical. Tanto que se você for em algumas igrejas na África, na África você não vai ver igrejas com culto durando 1 hora, 2 horas. Não existe isso. Rarissimamente. Apenas em algumas capitais, quando é igreja de estrangeiros. Você vai achar cultos no formato nosso. Mas a maioria das igrejas na África toda, que são compostas na sua maioria por africanos mesmo, os cultos são de longa duração, e incluindo palavras e pregações longas, mas dança-se o tempo todo. E o louvor lá não é cada um no seu lugar batendo palma, como é o nosso costume. Eles dançam literalmente, eles fazem ciranda, roda, né? Eles dançam. É a gene do povo mesmo. É assim que são. E nós temos isso aqui, brasileiro, né? No mínimo 40% do que somos aí, 30%, é africano. Não temos como fugir disso. A indígena também é muito musical. Você pode olhar para qualquer tribo, principalmente as latinas, né? Brasileiras, e as de matriz ali é descendente de incas, né? Nós temos esse povo musical, extremamente musical. Então, nós brasileiros gostamos de música. Mas o povo cristão, em geral,
em qualquer lugar do mundo sempre foi muito musicalizado. Por quê? Porque a Escritura traz a música o tempo todo. A música aparece pela primeira vez na Bíblia quando? Você sabe ou não? Não a música em si, né? Mas lá com os descendentes de Caim. Por incrível que pareça, é com os descendentes de Caim que surgem os primeiros instrumentos musicais, né? E da família de Tubal-Caim, dos tocadores de flauta, diz lá. Então, isso aí não é de agora. E a linhagem que importa para a narrativa bíblica é a de Sete, né? Não a de Caim. Mas a de Caim é citada. E isso é tão interessante porque Abel não teve uma descendência longa, se teve foram poucos, né? E essas duas linhagens são comparadas, são colocadas em paralelo, a de Caim e a de Sete. São citadas. A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, muitos, mas apenas a linhagem de Caim e a de Sete são citadas na Bíblia porque importam para o propósito da Bíblia. As outras não importavam para o propósito da Escritura. Então, por que faz o paralelo da descendência de Caim com a de Sete? Porque quando você vai ler Gênesis, diz lá da descendência de Caim, que muita coisa das quais nós desfrutamos e dependemos hoje vieram da linhagem dos incrédulos, de Caim. A siderurgia, que diz lá que eles foram os primeiros a trabalhar o metal. A metalúrgica, a siderurgia, os primeiros a criar instrumentos musicais e os primeiros a desenvolver a agropecuária. Foi da descendência de Caim. Eles lá os primeiros criadores de gado. Né? Se você gosta de um churrasco, de alguma maneira, você tem que falar obrigado ali para a descendência de Caim. Aí você pergunta, por que Deus deixou Caim vivo depois que fez o que fez com Abel, né? De repente, para você poder comer um churrasco. Mas, olha que coisa interessante. Diz isso tudo. E é um currículo de descendência impressionante, né? Meus descendentes vão inventar siderurgia, metalurgia, agropecuária, instrumentos musicais. Aí vai falar da descendência de Sete. Não inventaram nada. Mas a única coisa que diz é o seguinte: e ali passou-se a invocar o nome do Senhor. É a única coisa que fala da descendência de Sete. Qual o propósito da Escritura? O sucesso secular e a prosperidade secular são importantes, mas não se comparam com ensinar nossos filhos a invocar o Senhor. Esse é o propósito lá. Jesus não vem dos grandes inventores, Jesus vem de Sete. Interessante, não é? Muito legal isso. Agora os primeiros instrumentos estão lá. E os descendentes de Sete que invocam o Senhor vão fazer uso dos instrumentos que os seus primos inventaram. Primos incrédulos, seculares. Não vou entrar onde é que isso vai desembocar. Mas o povo de Deus fez uso do que incrédulos inventaram. Entende? Às vezes tem crente que morre de medo, né? De falar, mas isso é secular. Ué, sua roupa também é. Seu sapato também é. Seu carro também é. Seu celular é. Né? Deus abençoa o povo dele, inclusive por meio da inteligência que ele dispensa a incrédulos muitas vezes. E os instrumentos nascem lá. E a música se desenvolve, inclusive lá e aqui dentro do povo de Deus, nos arraiais de Deus. A música se desenvolve aqui de um jeito e se desenvolve lá fora de outro, né? Com os incrédulos. E a música se ramifica. E dali o povo de Deus nunca mais parou de usar música. O povo de Deus sempre usou música. Você vê ali sempre aqueles homens, mulheres de Deus, o povo de Deus, a música está sempre presente de alguma maneira. Você vê que quando foram para o Egito e saíram,
Assim que atravessaram o Mar Vermelho, a primeira coisa que o povo de Israel fez foi o quê? Uma festa. Fizeram literalmente uma festa em celebração a Deus e música. E a solista principal, a atração principal da noite era Miriam, com o seu tamborim. Diz que ela tocava um tamborim. Eu não ia gostar, eu não sou muito de tamborim. Eu não sou muito dessa linha musical. Né? Mas teve uma noite inteira de festa. Você vê que homens de Deus fazem cânticos o tempo todo. Mulheres fazem cânticos na Bíblia. Tem um cântico de Moisés. Né? Se você tem uma versão Almeida Revista Atualizada, Abacuque 3:1 é um verso interessantíssimo. Alguém tem Almeida Revista Atualizada? Porque se você ler na Almeida Revista Corrigida, vai estar um pouquinho diferente. Mas na Almeida Revista Atualizada, Abacuque 3:1 diz o quê? Oração do profeta Abacuque em forma de cântico. Olha que coisa. Os profetas, até para orar, algumas vezes, oravam cantando. Né? Como se fosse o repente dos nordestinos, né? Improvisando na hora a letra, mas ritmado, cantando. Imaginou, Rodolfo, um dia, você acorda de madrugada e fala, vou orar de madrugada, ele está lá, oh Deus, e cantando, né? A oração cantada. Mas orações podem ser cantadas. Isso é impressionante. E a música, como uma das artes, quase a rainha das artes, né? Ela é a princesa das artes, na minha opinião. Ela não é a rainha. Para mim ainda tem uma que usa a coroa maior, né? Que é a oratória. Para mim a oratória é a mais bela das artes. Mas ela é considerada a rainha das artes. Porque o poder de influência da música é maior do que muitas das outras artes. Isso é inquestionável. Você vê uma pintura maravilhosa, ela pode mexer com a sua vida. Certas pinturas podem mudar a sua vida. A maioria de nós, eu acredito que não tem um hábito de contemplar pinturas, né? Mas uma pintura pode mudar a sua vida. Teve um garoto de 8 anos, criado pela avó, que morava no que viria a ser a Alemanha no futuro. Quando ele viveu lá, ainda não existia Estado alemão, né? Não era Alemanha, os estados não existiam, os países. Ele viveu na antiga Bavária, na região da Bavária. Ele era filho de um conde, descendente de um conde. Ele tinha títulos de nobreza, mas foi criado pela avó e educado no cristianismo. Mas com 8 anos ele viu uma pintura do Cristo crucificado, com uma frase escrita embaixo: tudo isto fiz por ti, que fazes tu por mim? E essa pintura mexeu com aquele menino de tal maneira que a partir daquele dia, aquele menino, ele não se converteu pela pintura, ele se converteu pela escritura que foi ensinado pela avó, mas a pintura o chocou com a realidade do que ele já sabia. E a partir dali aquele menino mudou. E esse menino, que depois se torna conde, chamado Nicolás Zinzendorf, se torna o pastor da igreja dos moravianos que mais enviou missionários na história do mundo. Eles enviaram mais missionários para o mundo em 100 anos do que toda a igreja cristã reformada desde Lutero. A ponto da igreja dele quase fechar, porque a maioria dos membros foram para a obra missionária. Os que ficaram foram tão poucos que quase fechou. E todos os que foram sustentados pelos que ficaram. Impressionante. O pastor citou John Wesley. John Wesley só foi citado hoje aqui, o nome dele só é lembrado, né? Porque numa viagem de navio, ele teve contato com um grupo de moravianos daquela igreja, que o inflamaram John Wesley de tal maneira que ele pegou fogo também.
No Titanic, você já assistiu o filme Titanic? Quem já assistiu? Só as mulheres levantaram a mão, o que acontece? Ah, você também, né? Tá bom. Vocês lembram da cena do naufrágio, que alguns músicos estão lá tocando, e a hora que eles veem que não tem mais chance mesmo, eles tocam um hino. Você percebeu isso? É um hino que eles tocam, um hino do cantor cristão, que hoje é chamado de cantor cristão, né? Eles tocam um hino. Eles tocam o grandioso és tu. E eles querem morrer louvando. Porque na história mesmo, aquele grupo de músicos era crente moraviano. Você sabia disso? Eram crentes moravianos que estavam ali, indo para tocar em algum canto lá, em alguma igreja. Eles morrem louvando ao Senhor. Então, a música sempre esteve presente. Sempre esteve presente. Não houve um momento dos homens de Deus ou da igreja cristã, principalmente, em que a música não fizesse parte, literalmente, do que nós somos e de como expressamos a nossa fé. Ela sempre esteve lá. Paulo e Silas, na cadeia, estavam fazendo o quê? Com o lombo em tiras, louvando e cantando. Sempre esteve presente. Não, conta-se que John Bunyan, quando ficou aqueles anos preso, e ele ficou preso por pregar o Evangelho, né? John Bunyan, disse que os únicos momentos em que ele não estava cantando era quando estava debruçado sobre o seu papel e a sua pena, escrevendo o Peregrino. Quando ele não estava fazendo isso, ou estava dormindo ou cantando. O nosso povo é assim. O nosso povo sempre foi um povo amante da música, e a música é uma expressão poderosa. Então, como eu disse, a pintura pode ter esse impacto. Mas a pintura não é tão comum ela fazer esses impactos. Você olha uma escultura, como o Davi de Michelangelo, né? E você se impressiona e fica embasbacado com a grandiosidade e a beleza da perfeição da pintura. Até os pelos do braço estão esculpidos em mármore. Os pelos do braço, né, da pintura. As veias. E os professores de anatomia, até hoje, quando veem aquela escultura de Michelangelo, ficam impressionados com a precisão anatômica de tendões, veias esculpidas ali no mármore. Mas você vai ficar impressionado, vai ficar alguns dias impressionado e depois você se esquece. Agora, música, certas músicas, se começar a tocar, você se lembra de fatos do seu passado. A música está ligada à memória de uma maneira impressionante. Não é? Ou não? Tem músicas que, se tocar, você lembra de eventos específicos, frases específicas, pessoas específicas. É impressionante como ela se liga à nossa memória, ela produz isso. Eu ouço Alto Preço, eu lembro exatamente do dia que eu aceitei Jesus, como se diz, lá na Praça de Dom Resende, em frente ao coreto onde eu tocava com a minha bandinha de heavy metal. Eu lembro da música tocando naquele momento. Então, a música tem esse poder que vai, de certa forma, além das outras artes, né? A música produz, a música, todas as artes fazem isso. Todas as artes fazem isso. A arte, ela é uma expressão emocional que lida com as emoções, né, daquele que a percebe. Mas a música faz isso com uma profundidade maior. Tente ver um filme sem trilha sonora. Um filme sem trilha sonora, qualquer filme se torna ruim sem trilha sonora. Você não consegue assistir filme Tubarão sem o tan, dan, tan, dan, tan. Ele não tem graça. É verdade ou não é? Ele não tem graça. Porque toca aquilo, você já apavora, né? Não, tira a trilha sonora. Existem trechos aí no YouTube de filmes sem trilha sonora. Músicos, às vezes, fazem isso para mostrar o poder da música.
E tem gente, eu já vi no YouTube aí, gente que coloca outra música para falar, olha como a música pode mudar o clima. Tem música assim do Gandalf, encontrando o Frodo, que eles tiraram aquela trilha emotiva e colocaram uma música romântica. A sensação que dá é horrível. Você pensa besteira. A música tem o poder de levar você a intuir o que está para acontecer. Entendeu? Ela mexe com a sua intuição. Você intui o que está para acontecer dependendo da música. Entendeu? A música de Psicose, do Hitchcock, aquele sonzinho do Hitchcock apavora até a alma. O Superman sem aquela música do... Acabou o filme. Esquece. John Williams, um dos maiores compositores de todos os tempos. Assiste Coração Valente e tira a música. Perdeu metade do filme. Entendeu? Então, você assistir, né, os filmes dos bang bangs italianos da década de 70, 60, sem a trilha do Ennio Morricone, você matou o filme. Entende? Porque as pessoas acham ruim comigo que eu vou no cinema e não deixo desligar a tela antes de passar todas as letrinhas. Eu exijo ver todas as letrinhas. Porque eu gosto de saber quem fez cada coisa no filme. Eu não leio aquela montoeira de secundários que tem ali, mas o diretor de fotografia, compositor, eu quero saber quem foi. Porque tem certas trilhas sonoras que é melhor do que o filme. Eu compro CD de trilha sonora quando eu gosto do filme. Porque eu ouço a trilha sonora, eu crio meu próprio filme na minha cabeça. É uma arte incrível, né? Eu tenho mais de 4.000 músicas em casa. Eu sou um amante da música, eu gosto mesmo. Gosto de estudar a história da música, né, de certas músicas. É impressionante. Mas quando se fala da fé cristã, o tempo todo, inclusive com instruções de ordem. A música é a única arte que é elemento de culto obrigatório. Você não vê nenhum texto dizendo que o teatro tem que ter no culto. Não tem. Ele pode acontecer. Não estou dizendo contra. Estou dizendo que não é um elemento obrigatório, não é um elemento de culto biblicamente falando. Você pode expor uma pintura, né, num templo, mas não é obrigatório. Agora, a música, ela está na Escritura como um item de culto. Está na Escritura como um elemento do culto. Porque Deus sabe muito bem o poder que isso tem. E como a música é didática para nós. A música, ela ensina a Escritura e doutrina e Bíblia, tanto quanto a pregação. As pessoas talvez não percebam, porque não é aquela coisa didaticamente técnica, né? Que é uma aula, que é uma pregação. Mas enquanto cantamos, aprendemos. Ou desaprendemos se a música é ruim. Né? Mas a música também mexe com aquilo que cremos, como eu disse, ela intuitivamente ela nos prepara para algo que vem em seguida, porque ela mexe com essa intuição. Dependendo do tipo de música que você canta antes da mensagem, desloca você da mensagem. E dependendo do certo tipo de louvor que cantamos antes, ele já funciona como introdução para a mensagem. Ele já te posiciona emocionalmente, né, sentimentalmente mesmo, para a mensagem. Então, a música é muito poderosa. E o que Paulo está dizendo é que ela não é poderosa apenas estrategicamente, como estou dizendo, ela é poderosa espiritualmente como mecanismo para nos encher do Espírito, quando essa música é realmente santa. Né? Enchei-vos do Espírito Santo falando entre vós. O falando entre vós me intriga. Eu já procurei em todos os comentários do que eu tenho acesso e não vi ninguém tentando explicar por que Paulo não disse cantando entre vós, disse falando entre vós. Se o que ele vai falar em seguida são cânticos e hinos. Né? Seria mais comum esperar que ele falasse cantando entre vós? Mas ele não diz, ele diz falando entre vós. Isso sempre me intrigou.
Porque até nas nossas conversas, a música, de certa forma, está lá. Não estamos cantando, mas toda a nossa bagagem de músicas cristãs estão ali no que estamos falando. Eu penso que seja por isso, né, que ele não diz cantando. Cantando entre vós. Né? A turma mais do Nordeste já canta mesmo falando, né? Fala cantado, como a gente diz. Mas falando entre vós com salmos, hinos e cânticos. Como é que eu falo? Nós falamos entre nós com salmos e hinos. Não é? Uma pergunta interessante? Diz. Pastor, aqui no versículo 19 fala, né? Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. Né? Porque fala cânticos e salmos aqui, é porque se você for ver os louvor do Fernandinho, muitos louvor, são tirados de salmos, são tirados da Bíblia. Uhum. São tirados. Então, às vezes eu pego muito louvor, eu escuto ele e eu vou lá na Bíblia e acho os versículos, tudo. É isso mesmo. Então, encher do Espírito Santo, cantando salmos, hinos, e a gente se enche do Espírito Santo. Não embriagar de vinho, mas sim ser cheio do Espírito Santo. A gente temos que ouvir o hino, ouvir louvor, meditar na palavra, e fugir das músicas do mundo, porque o crente ele tem que ser espiritual, então ele tem que ouvir espiritual. A música do mundo, ela vai fazer a pessoa às vezes se embriagar de vinho. Sim. Daí, se ele pegar aí Zezé de Camargo, Luciano, ele se embriaga de vinho. De cachaça, né? O cara vai embriagar. Mas se a gente pegar salmos, versículo bíblico, hinos bíblicos, a gente vai se embriagar do Espírito Santo. Não. Mesmo. Pastor, tendo essa compreensão, quando eu faço a abertura, com antecedência, né? Não vou dizer que é uma regra, mas com antecedência, que eu sei que vou fazer a abertura, eu procuro conectar o texto bíblico que eu faço a abertura com o louvor que a gente vai cantar em seguida. Sim. Uma ligação. Exatamente. É uma boa... É um bom desafio. Todos os louvores que você cantar, você tentar ir na Bíblia e achar o fundamento bíblico daquilo que você está cantando. Isso é interessante. Né? A música, ela é uma arte. Né? E como eu estou dizendo, ela é a arte que a Escritura se apropriou como elemento de culto. Mas ela ainda é uma arte, como qualquer outra arte. E o mesmo critério que você tem que ter para a música, você tem que ter para as outras artes. Senão é preconceito. Se você usa esse critério de o que os incrédulos fazem nessa arte, eu não quero consumir, eu quero consumir só o que evangélicos produzem, faça isso com o cinema, faça isso com a pintura, faça isso com a escultura, faça isso com a moda. Só use roupa feita por crentes. Tá? Só veja pinturas pintadas por crentes. Só veja esculturas produzidas por crentes. Para você ser justo. Entendi. O Elson está falando que ele se sente incomodado com louvores que se referem a Deus usando o pronome informal, né? Você. Muitos de nós têm esse mesmo desconforto. Eu também sou um. Eu não posso dizer que está necessariamente errado. O você existe na língua e você, né, pode usar. Você, ele só é informal, ele se tornou informal, ele não nasceu informal. Você, todo mundo sabe disso, né? É a corruptela de vós me ser, que foi a corruptela de vossa mercê, né? Era vossa mercê,
que passou a ser vós me ser, que passou a ser você. Então, no fundo, quando você fala você está falando vossa mercê. E falar isso se dirigindo a Deus não tem problema. Só que como ele informalizou, e ele é usado para qualquer situação que seja informal, nós, quando chamamos Deus de você, estamos sendo informais. Então, assim, eu não posso dizer tecnicamente que seja um erro, um pecado. Seria exagero da minha parte. Mas como é informal demais, me incomoda, porque na Escritura você não vê ninguém sendo informal quando se dirige a Deus. Você vê as pessoas sendo um pouco mais formais, como você se referindo aos pais por senhor, né? Tudo bem, não é formal no sentido técnico, mas é formal no sentido respeitoso. Então eu tenho essa dificuldade porque eu não vejo a Escritura favorecendo esse tipo de relação com Deus, né? A Escritura não favorece esse tipo de linguagem para se referir a Deus, para se conduzir a Deus. Então, eu prefiro manter o formal respeitoso, não é o formal técnico, né? Eu acho que é mais adequado para a posição que eu ocupo diante de Deus. Se eu fosse grande, se eu fosse um arcanjo, talvez eu teria até a liberdade de chamar ele de você, mas eu não sou. Sou um pé rapado, candidato a servo inútil. Então, no mínimo que eu posso fazer é me referir a ele por Senhor. Eu também fico incomodado com esse pronome, mas às vezes eu entendo assim, que às vezes a intimidade da pessoa naquele momento. Aí pior ainda. Porque quem sou eu para dizer que eu tenho a intimidade tal para chamar ele de você? Eu não tenho. Né? Por isso que eu digo que eu não condeno tecnicamente, nem me sinto em posição de julgar quem o faz. Porque se ele tem essa intimidade com Deus para chamar de você, quem sou eu para dizer que não? Eu não tenho. Eu não tenho intimidade suficiente com Deus para chamar de você. Né? Exatamente, assim, eu acho assim que numa situação dessa, se fosse para julgar pela intimidade, eu estou igual Pedro. Eu digo, não, então lava tudo. Entendeu? Eu não me considero íntimo de Deus o suficiente para perder de vista a posição de rei soberano dele. Eu sei que eu sou filho, mas eu sou um filho que encontra com ele na sala do trono e não na cozinha da casa. Então, eu não consigo ter, mas isso é meu, né? Então eu guardo para mim. Eu não consigo. Eu não julgo que eu sou tão íntimo de Deus a ponto de me dirigir a Ele da maneira... Eu não faço isso nem com meu pai, eu não consigo chamar meu pai de você. Eu falo, Senhor, pai, o senhor quer isso aqui? O senhor quer ir lá com a gente? Eu não consigo chamar ele de você ou de Vicente, né? Eu não consigo. Então, muito menos com Deus. Então, é o meu caso, né? Aí se alguém fala assim, mas é a minha intimidade, eu chamo ele de você, quem sou eu para dizer que não? Faça. Entendeu? Mas para mim piorou, se for esse o critério, porque aí eu estou mais longe ainda. Então, mas isso é só o meu caso. Às vezes chega a ser irreverente. Às vezes chega a ser realmente irreverente, né? Mas no fundo, a gente está de pé mal amarrado, porque eu não tenho como julgar o nível da intimidade do autor do cântico. Eu não tenho. Como é que eu vou avaliar isso? Eu não tenho como avaliar, até porque eu não conheço mesmo os autores pessoalmente. Então eu não posso dizer que está errado. Não tem como, eu não tenho pega, entendeu? Seria só preconceito da minha parte também, ficar dizendo que ele está errado, chamar Deus de você, entendeu? Mas eu troco quando eu estou cantando. Quando eu estou cantando, que se vem algum com você, eu aqui cantando, eu falo Senhor no lugar de você, entendeu? Porque eu tenho essa dificuldade também. Agora, não é uma coisa que e eu não vejo também fundamentação bíblica, como eu disse, no sentido de, na Bíblia não tem ninguém usando referências informais com Deus quando falam diretamente a Ele, né? Então, eu não consigo me sentir à vontade nesse sentido, mas tem certas coisas que é difícil porque você não tem uma pega. O máximo que você pode dizer é fazer, olha, isso aí não tem
exemplos bíblicos para isso. É o máximo que você pode dizer. Então, agora... Senhor é um termo formal. Falar com Deus como se você... Eu acredito, pastor, em algumas músicas, tipo, eu não achei a letra aqui para poder citá-la, que chama Eu Sou Casa, o nome da música. Ela tem erro de português o tempo todo, fala seu, depois teu, e aí fala, nós arrumamos ela para você. Então. Aqui eu acho que o pessoal deu uma mudada na letra quando cantou. Aqui, na noite, quando foi cantar essa música, eles mudaram a letra e tiraram você e colocaram o Senhor. Eu acho que é um bom hábito fazer isso, entendeu? Não é que a canção esteja comprometida no sentido de ser uma heresia, deve ser desprezada, mas... E eu acho que quase todos que foram criados chamando os pais de senhor, de senhora, vão ter essa dificuldade. Entende? Vão encontrar essa dificuldade. Mas o principal não é isso. Isso é cultura, né? A cultura não é base para isso. A base é a Escritura. A Escritura não favorece esse tipo de entendimento. Né? E o argumento da pessoa sempre vem para o subjetivo. Né? A Escritura é objetivo. O que você tem na Escritura é objetivo. Mas quando você critica, a pessoa sempre traz para o subjetivo. O pessoal fala, mas eu e a minha intimidade. Aí acabou a conversa, porque quando você está discutindo um texto bíblico, você tem... A área de argumentação está fora de nós, está no texto. Agora, quando você traz para o interior de você, não tem como ser argumentado. Como é que eu vou argumentar sobre o que você está dizendo está dentro de você? Eu não tenho como argumentar sobre isso. Entende? Se torna subjetiva a conversa. E quando a conversa se torna pessoal e subjetiva, acabou a conversa. Né? Se você diz assim, é o que eu estou sentindo, é a minha intimidade com Deus, eu não tenho o que dizer sobre isso. A menos que seja algo flagrantemente antibíblico, eu não tenho como avaliar. Se você diz assim, eu estou bem com Deus, como é que eu vou avaliar que não? A menos que eu esteja tão próximo a ponto de ver as suas obras, como ouvimos hoje, né? Que não mostram que essa intimidade toda está sendo consumada ali, né? Nos frutos. Mas fora disso, principalmente quando é louvor escrito por gente que a gente não conhece, a gente só ouve coisas e mesmo assim não sabe se são verdade. Você só tem a letra mesmo e aí eu acho que o mais adequado seria dar uma mexidinha ali e colocar o Senhor para a gente ficar mais à vontade, né? E se aproximar um pouco mais do padrão bíblico de tratamento para com Deus. Imagina, né? Abraão lá no alto do monte, Isaac deitado sobre a lenha, ele levanta o cutelo e fala assim, só porque você pediu, hein? Aí não dá para conceber algo assim. Né? Pastor, mas as músicas do mundo, elas não atraem a Deus, né? Elas não atraem o Espírito. É verdade. É uma escolha sábia escolher ficar só com as músicas cristãs. Exatamente. Eu prefiro dizer assim, é uma escolha sábia, aquela pessoa que escolhe, fala, eu só ouço músicas cristãs, é uma escolha sábia. Mas eu não posso dizer que isso seja um mandamento. Até porque, quando a gente pensa no conceito de música secular, música do mundo, eu posso fazer você dar um nó na sua cabeça. O que é louvor? Eu só ouço louvor. O que é louvor? Defina louvor. Certo. E como é que você sabe que uma música é louvor? Quando ela está falando sobre Deus. Então é a letra. A letra distingue louvor de não louvor. Isso é música instrumental. Ela não tem letra. Entende? Tem como perceber como? Qual é o critério se a música é só instrumental, ela não tem letra? Ou se ela te acalma. A sonoridade, as conexões neurais, elas têm a... Isso é bastante questionável.
A sensação que ela provoca, se ela te agita ou te acalma. Videira, 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 me agita. Entende? Hoje é tempo de festa, me agita. Então, não é esse o critério. Deixa eu dar um exemplo para você. Johann Sebastian Bach, compositor clássico, era crente. Mas as músicas dele não tinham letra. Ele só compunha lá as músicas no cravo, que era o instrumento principal dele, ou na orquestra, né? E ele assinava suas partituras com Jesus é o Senhor. Então, se eu tocar uma das canções mais famosas de Bach, se chama Jesus, Alegria dos Homens. E se eu toco Jesus, Alegria dos Homens, que não tem letra, é louvor ou não é? O Espírito Santo vai te conduzir a compreender se é ou não é. Entende? Já Mozart era um devasso. Mozart, na vida pessoal, era um devasso. Se você assistiu Amadeus, você sabe, né? O filme sobre a vida dele. Mas se eu ouço a marcha nupcial de Mozart, é louvor ou não é? Então, o nosso conceito de música, de louvor, do que é secular e do que é cristão, talvez não possa ser tão simples, tão preto no branco, como esse enlatado que a gente compra, de quem compôs e qual a letra. Não, não é isso. Porque nós cantamos músicas até hoje de gente que assumidamente se desviou e se tornou até homossexual. Essas músicas que ele compôs são do mundo ou não são? Se o autor está lá na homossexualidade agora fazendo enredo de carnaval em vez de fazer louvor, hoje em dia. Então, julgue a música pela música e a letra pela letra. Porque se não for assim, como eu disse, você tem que aplicar o mesmo critério nas outras artes. Você vai ver um filme, você não pode ver Transformers. Você não pode ver o Superman no cinema. Por quê? Porque todo mundo envolvido ali é incrédulo. E lá não fala de Jesus. Então o crente não deveria ver. Então, se você aplica o mesmo critério, você sai do mundo, como disse Paulo. Você vê Paulo citando poetas gregos que não eram crentes. Ele cita poetas gregos. João, ao escrever o Evangelho, começa como o Evangelho de João? Como é que o Evangelho de João começa? No princípio, era o verbo. Sabe qual palavra é verbo lá no grego, quando ele escreveu? Logos. Enarché nen hologos, kai hologos em proston theon, kauteos en hologos. É João 1:1 em grego. Logos é o que traduz para nós como palavra ou como verbo. Sabe quem inventou a palavra logos? De onde João foi buscar essa palavra? Em Platão, filósofo incrédulo, lá da Grécia. Então, assim, tudo que o incrédulo produz é ruim, devemos nos abster. Então, apaga o Evangelho de João da sua Bíblia. Tá? Nem tudo que o incrédulo faz é ruim. Porque até o talento do incrédulo, quem dá a ele é Deus. Agora, a grande maioria das coisas que são produzidas realmente por incrédulos não são adequadas para um crente. Não são. Por propósito, por meios, pelo que produz, pelo que incita na música. Exato, né? Então, assim, é claro, agora não deixe isso aí como uma lata fechada. Entendeu? Porque não é sempre assim. Você desce aqui, quando você para no semáforo ali da drogaria Dom Ferrão, em frente à praça, você dá estampado uma pintura de grafite, de um grafiteiro lá naquele prédio do Pelé, não é? Aquilo é arte. Você admira e acha belo? Você pode até não gostar do Pelé, mas a arte você tem que admirar, não é? Puxa vida, o camarada pendurado no negócio ali, num balancinho, fez aquilo lá com spray. E o que é belo aponta para Deus. O diabo não é capaz de fazer nada belo. O diabo só deforma.
O diabo não produz beleza. O talento dele aponta para Deus. O que ele vai fazer com esse talento, nem sempre. Ele pode... Ali ele fez uma pintura decente, que embeleza a cidade, mas poderia ter feito algo que deprava a cidade. Então, julgue a arte pela arte, não pelo artista. Entende? Eu acho que esse é o padrão mais sábio. Porque senão você vive uma vida chata, que poderia ser um pouco mais colorida e bela, por causa dos talentos que Deus dá. Agora, continuo afirmando, é sábio da parte daquele que fala assim, resolvi na minha vida só ouvir música cristã. É uma decisão extremamente sábia. Indico ela para você, faça isso. Entende? Mas não posso dizer que tudo que é produzido por não crentes não aponte para Deus. Posso. Se a gente gosta de alguma coisa, eu aprendi uma coisa, essa música está bonita, esse quadro está bonito, esse filme está bacana, é que Deus continua abençoando e produzindo coisas boas. O interessante é quando você vê uma pessoa fazer uma crítica extremamente severa a tudo que é secular, usando uma roupa que foi desenhada por um homossexual depravado, né? Então, eu fico assim, mas peraí, qual é o critério aí, né? A roupa produzida, porque a grande maioria dos estilistas são, né? Nem todos, mas a maioria. Ele usa uma roupa que, mesmo sem saber, ele achou linda, desenhada por um homossexual, né? E nem sabe disso, e está criticando tudo que é produzido por incrédulos, né? Então, às vezes, isso não é uma visão muito madura de como um crente deve viver nesse mundo. Eu não estou dizendo que tudo que é secular pode ser usado. Eu não gosto de... Eu acho pior quando a igreja tenta pegar coisas que são de natureza absolutamente secular e tenta só camuflar de evangélico. Eu acho isso pior. Entende? Vamos fazer a nossa versão evangélica disso. É pior para mim. Entende? Do que falar assim, não, vamos pegar aquilo que é lá, porque é bonito e vamos admirar. Tem uma música, faz uma música lá bonita, secular. A letra não tem nada errado, mas em vez de admirar aquilo lá, não, vamos fazer uma versão evangélica. Para mim é pior. Porque você está dizendo assim, eu tenho vontade de ouvir, mas tenho vergonha de admitir, então vou fazer a nossa versão. É isso que você está dizendo. Vamos fazer o nosso carnaval evangélico. Entendeu? Vamos fazer a nossa balada gospel. Para mim é pior do que admitir aquilo que o incrédulo é capaz de fazer bem feito e bonito lá fora. Pastor, lá para minha terra, depois de 10 anos, muita diferença hoje, porque lá levaram muito forró e brega. Aí os evangélicos, não posso dizer que nem todos, eles têm feito isso. Louvores evangélicos, no ritmo do forró e brega, os indígenas, né? Aí ficam lá. Então, quando se faz isso, porque eu vou dizer uma coisa para você. Se você é ligado em música, no sentido geral, não só em louvor, em música, você não tem como fugir dessa afirmação. Muitos louvores nossos são plágio de músicas seculares. Tá assim, ó. Fernandinho não escapa. Fernandinho tem uma música dele que é Van Halen escrito. Chupou direto lá do Van Halen. Então, tem muita música que é plágio. Ele pega o ritmo, as notas lá da música secular e traz para cá, entendeu? Não admite, mas ele plagiou música secular. Tem muita música. Tem música aqui que começa a tocar, eu fecho o olho e escuto Legião Urbana. Escuto Kid de Abelha. Tem uma que é o Kid de Abelha escritinho, como eu quero do Kid de Abelha. É igualzinho o ritmo. Muda a letra. E só não são processados porque o plágio tem que ter 7 anos na sequência. Exatamente. Eles tiram uma ali, Então, aí, como a grande maioria aqui nunca ouviu o Kid de Abelha, claro que não vai perceber. Mas a gente que veio do mundo com relatividade, né, que ouvia lá, na hora, né? Porque música é igual aquele qual é a música do Silvio Santos. Com 3 notas você mata a música, né?
Principalmente quando você tocava, igual eu. Então, deu lá, mas isso aí é de abelha. Aí começa Jesus, eu falo, não é não. Ufa, não é não. Mas a música é plagiada. Isso aí, sem sombra de dúvida. Exatamente. Agora, o que importa para nós? É um mandamento, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos. E alguns comentários tentam fazer diferença entre salmos, hinos e cânticos. Eu não vejo muita diferença. Todos eles são cantados. O hino é um pouco mais formal, mais longo, né? Todo hino ele é mais métrico, como o hino nacional, né? O hino ele é mais métrico, como os hinos do cantor cristão, tem as estrofes todas certinhas. O cântico ele é mais livre na métrica, nas estrofes. Salmos, né? Claramente os salmos cantados, as músicas compostas por inspiração direta de Deus. Mas essa diferenciação não muda muito. O negócio é que é um mandamento que a música esteja sempre presente no meio de nós e sempre reforçando o fato de que estamos em busca de nos encher do Espírito Santo. É isso que deve ficar para você no final de tudo. E seja sábio, faça essa escolha de realmente usar um critério severo naquilo que entra nos seus ouvidos. Mas faça isso também com pregação, faça isso também com cinema. Não é todo filme que serve para nós, não, mano. Faça isso com a moda, faça isso com a pintura, com a escultura, com a dança, com o balé, com tudo que é arte. Né? Porque esse é o critério para nós. O critério para nós é o quanto isso glorifica a Deus ou quanto de beleza da ação de Deus está nisso. Esse é o critério. Né? Você vai num parque, você vai numa praia, esse é o critério para nós. Quando Deus é glorificado com isso e quanto a beleza dos dons e da maravilha de Deus pode ser apreciada sem corromper a nossa fé. Né? Esse é o critério. Ok? Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo juntos, por esse assunto. E, ó Deus, ainda que tenha provocado algumas reflexões, isso possa colocar algumas aparentes dúvidas, o que deve ficar, Senhor Deus, para nós é exatamente isso. A música é uma bênção do Senhor e ela é um elemento do culto e útil para nos encher do Espírito Santo e nos aproximar do Senhor. Assim como Davi tocava a sua pequena harpa e espíritos imundos saíam de Saul, e também sem letra, muitas vezes, que assim, ó Deus, seja conosco, seja na música usada de maneira mais informal, quando estamos em casa fazendo alguma coisa, cantarolando ao dirigir, ou uma música propriamente dita, cantada, executada com propósito de culto principalmente. Que haja sempre, ó Deus, a Tua mão poderosa ungindo a nossa música e abençoando os nossos ouvidos. E que o Senhor cresça com isso e nós diminuamos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.